Fala pessoal, tudo bom? Se você não sabe o que é reserva de emergência, você com certeza deveria assistir esse vídeo. Afinal de contas, as pessoas ficam deixando dinheiro guardado lá. Corta. Fala pessoal, tudo bom? Me chamo Paulo Malaquias, sócio da ROI, e venho neste vídeo falar sobre reserva de emergência. Então, antes de mais nada, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, colocar o seu comentário e nos seguir nas nossas redes sociais. Então vamos lá, o que seria a tal reserva de emergência? Bom, a reserva de emergência nada mais é do que aquele dinheiro que você precisa ter guardado, entre aspas, eu vou explicar essas aspas no decorrer do vídeo, para que você tenha como fazer frente a certas despesas que podem acontecer de forma inesperada. Então, a título de exemplo, eu posso mencionar que você é uma pessoa que não tem um plano de saúde e, de repente, você quebra uma perna, né? Deus me livre e guarde. Mas você precisa ter um dinheiro guardado para fazer frente àquele gasto. Então, a reserva de emergência ela precisa estar em uma aplicação de liquidez imediata. Esse seria o primeiro ponto e a primeira observação que eu faço. Então, o primeiro ponto importante, a reserva de emergência ela tem que estar em uma aplicação de liquidez imediata. Paulo, posso colocar em uma aplicação de D+1? Pode. Inclusive, existem fundos de renda fixas que eu aconselho, inclusive, que você procure um fundo desse que você coloque uma parte da sua reserva de emergência nesse fundo D+1 e não somente nas aplicações que rendam 100% do CDI. E aí agora vai a minha segundo ponto de observação e minha segunda dica. Então, todas as aplicações que você coloque essa sua reserva de emergência, busque sempre aplicações que no mínimo paguem 100% do CDI. Por que isso, Paulo? Porque você vai estar, quer queira quer não, mantendo um pouco, né, aspas de novo, o poder de compra desse seu dinheiro. Claro que você não vai estar ganhando da inflação, mas pelo menos você não vai estar com esse dinheiro na poupança. E aí é o terceiro ponto de observação, poupança. Por que eu não considero a poupança um bom local para você deixar a sua reserva de emergência? Primeiro ponto, porque a poupança ela só rende, né, se é que a poupança rende, né, em pleno século XXI ainda tem muita gente que coloca o dinheiro na poupança, mas voltando aqui, você colocar o dinheiro na poupança, você só vai ter o rendimento dela na data do aniversário. O que seria essa data de aniversário? Seria o dia que você colocou o dinheiro. Então, por exemplo, no dia 5 eu fiz um investimento na poupança e deixei lá minha reserva de emergência e eu só vou ter um rendimento no próprio dia 5 do outro mês. Então, isso não é muito bom para uma reserva de emergência porque se no meio desse caminho aí você precisar do dinheiro, você não vai ter rendimento nenhum. Então, dinheiro parou, você não ganhou nada. E um investimento que a gente recomenda seria o Tesouro Selic, porque ele vai render nesse período que você deixar o dinheiro aplicado exatamente o CDI do período. Então, ele é, de fato, uma excelente reserva de emergência. Então, pessoal, para vocês entenderem de forma global, a reserva de emergência não é para você rentabilizar a sua carteira. A reserva de emergência é para você ter aquele dinheiro para fazer frente a alguns gastos. Paulo, quantos meses eu preciso ter de reserva de emergência? Como montar essa reserva de emergência? Então vamos lá. Muita gente fala que você tem que ter entre 3 a 12 meses do seu custo de vida nessa reserva de emergência. Então eu costumo ter na minha reserva de emergência 6 meses do meu custo de vida. Então vamos supor que meu custo de vida fosse de R$5.000. Então eu tenho que ter na minha carteira de investimento, né, como um todo, porque a reserva de emergência ela entra nessa carteira, eu tenho que ter na minha reserva de emergência R$30.000, né, que seriam 6 meses do meu custo de vida. Então se você é um profissional liberal, que você não tem uma renda ali muito fixa, né, sua renda ela é muito volátil, você tem que também saber fazer essa análise de quando é que você vai ter mais dinheiro, quando é que você tem menos dinheiro. Então isso daí você consegue também balizar esses seus gastos e ver de que forma você consegue constituir essa sua reserva de emergência. Então assim, pessoal, a reserva de emergência é muito importante. Muitas pessoas deixam de lado, né, não dão a devida atenção para a reserva de emergência e eu vejo muitas pessoas investindo sem ter essa reserva. Isso é muito, mas muito crítico. Por quê? Porque às vezes você tem ações, você tem fundos imobiliários, você tem qualquer outra classe de ativo
que em um determinado momento você precisa ter o dinheiro e você não tem. Aí o que é que você faz? É uma ação que você comprou por um preço e ela desvalorizou, você vai e reconhece uma perda. É um fundo imobiliário que você comprou e ele desvalorizou, reconhece uma perda. É uma aplicação que você tem lá para resgate de um ano que você não consegue resgatar. Então, assim, eu peço que vocês, após ver esse vídeo, vocês olhem para a sua carteira e pensem, pô, será que faz sentido eu ter esse investimento, mas eu não ter R$1 na minha reserva de emergência? Então, assim, reflitam. Então, pessoal, se você ainda tem alguma dúvida sobre como montar a sua reserva de emergência, o que vem a ser a reserva de emergência, se inscreva aqui no canal, siga a Roy nas redes sociais, deixe um comentário nesse vídeo que nós vamos te ajudar.